Boa noite a todos os nossos irmãos que se encontram aqui nesse momento, encarnados e desencarnados. Boa noite aos nossos irmãos que se encontram nos assistindo pela internet, que se sintam à vontade para colocar suas águas para fluidificar. Não podemos esquecer, nós ainda estamos no Setembro Amarelo. Até o final do mês nós estamos no Setembro Amarelo. Então a gente sempre vai ter que falar da importância da nossa vida. Seja para os nossos amigos, nossos familiares, então a vida importa. Mas para a gente dar valor para a nossa vida e para a vida do nosso próximo, a gente tem que se amar primeiro. Em primeiro lugar, nós temos que nos amar. Porque no momento que nós não nos amarmos, nós não conseguimos amar o nosso próximo. Porque o amor tem que vir de nós temos que nos amar, nós temos que nos achar as pessoas mais lindas desse mundo. De vez em quando a autoestima estiver baixa, pergunta para o seu espelho quem é a pessoa mais linda do mundo. E ele vai responder que é quem está na frente dele. Então, que nós sejamos sempre a pessoa mais linda desse mundo, para nós poder achar o nosso próximo, nosso familiar, nossos amigos, a pessoa mais linda também. Se nós vamos se achar, quem vai nos achar? Se nós não nos amar, quem vai nos amar? Então, que a gente possa se amar sempre e ter a certeza que o Setembro Amarelo também não é para ser falado só no mês de setembro. Ele tem que ser falado todos os meses, todos os dias, porque a gente sabe que todos os dias acontece muito suicídio, seja de criança, de idoso, de adulto, não interessa a idade, mas acontece. Às vezes pode não acontecer ao nosso redor, mas acontece que a gente vê pela TV, a gente escuta alguém comentando, então é coisas que a gente tem que tentar salvar a vida do nosso próximo, para não acontecer tanto esse índice de suicídio, que às vezes está matando muito mais que um câncer. E também estamos entrando hoje na estação mais linda. Minha opinião é a estação mais linda, porque eu amo flores, eu sou apaixonada por elas, e elas conseguem renovar minhas energias no dia a dia, então, que nós estamos chegando na primavera. Nesse jardim chamado universo, somos flores, poesia, sonhos, estrelas que trazem um colorido especial à vida. Somos a luz e a sombra, a noite e dia, céu e terra, fogo e água, sol e chuva. Diante dos iguais, somos seres humanos, mas o que faz o mundo mais bonito é a variação de detalhes. Nem todos falamos a mesma língua, tampouco administramos os mesmos pensamentos. Cada qual vive ao seu modo e sente a sua maneira. Vivencio o tipo de vida que escolheram levar. Vivem suas realidades, sonhos e vontades, que estimulam a um poder de ação. Só as suas e o que diferencia-nos um dos outros, as nossas atitudes são frutos de nossas crenças, determinam nossas individualidades e nos projetam para o amanhã. Somos tudo e nada. Quantas vezes nos falta a humildade de reconhecermos que somos pó, um grãozinho na escala planetária. Insignificante, talvez aos olhos de muitos cientistas, mas diante do Criador e do Universo, somos a mais bela paisagem e a obra de maior valor por ele assinada. Somos elementos indispensáveis para fazer a existência vibrar no mundo maravilhoso de luz, cores e sons que nos habitam. Valemos pelo muito que existe dentro de cada um de nós. Feliz primavera a todos. E essa mensagem também fala do valor da vida que nós temos para cada um e para nós mesmos. Então,
que o nosso Criador, o nosso Pai maior não abandona os seus filhos, então Ele está sempre juntinho de nós. Quando nós se sentimos em perigo, precisando, a gente chama por eles. E aqui na nossa Casa Espíritas, na segunda e na quinta e nas quarta-feiras, temos o atendimento fraterno. Na segunda começa às 7h15 da noite, vai até às 7:45. Na quinta-feira também. E na quarta-feira também começa às 2h e vai até 2:45. Então, se precisarem de ajuda, chame a gente, chame alguém, mas não fique sem chamar ajuda. Converse com alguém sobre as suas angústias, porque tem dia que a gente não acorda legal, a gente não está bem, mas aí a gente parece que começa a conversar com alguém, sai para a rua para ir no trabalho, começa a sorrir para as pessoas, e tudo vai passando. E aquela pessoa também que recebe o nosso sorriso, eu tenho certeza que várias vezes na manhã a gente já conseguiu salvar a vida de alguém. Então, não vamos economizar sorriso, amor, fé e esperanças em dias melhores, que tudo fica bem, tá? Passamos agora para perguntas e respostas do livro dos Espíritos, com a nossa irmã Liane, e logo após a explanação do Evangelho, com a nossa irmã Maria Helena. Que assim seja, Jesus. Do capítulo 8, a segunda parte do livro dos Espíritos, sobre a libertação da alma. Pergunta 407. É necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Não. Basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobre a sua liberdade. Para se emancipar, ele aproveita todos os momentos de repouso que o corpo lhe concede. Desde que haja a redução das forças vitais, o espírito se desprende. E quanto mais fraco estiver o corpo, mais livre estará o espírito. Um comentário de Kardec. É assim que o cochilar ou um simples entorpecimento dos sentidos muitas vezes apresenta as mesmas imagens que vemos no sonho. Pergunta 408. Por que às vezes ouvimos em nosso íntimo palavras claramente pronunciadas e que não têm nenhuma relação com o que nos preocupa? De onde elas vêm? Sim, de fato isso ocorre. Às vezes podemos ouvir até mesmo frases inteiras, principalmente quando os sentidos começam a se entorpecer. É quase sempre a voz de um espírito que deseja se comunicar. Pergunta 409. Muitas vezes, num estado que ainda não é bem o do sono, quando estamos com os olhos fechados, vemos imagens claramente definidas, onde observamos os mais minuciosos detalhes. Isso é o efeito de uma visão ou de uma imaginação? É uma visão, pois à medida que o corpo físico vai se entorpecendo, o espírito procura se libertar. Ele se transporta e vê. Se o sono já fosse completo, isso seria um sonho. Boa noite a todos os presentes. Boa noite àqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje eu procurei trazer um tema que atinge muitos nossos sentimentos, que visita a nossa alma, tanto dos jovens, quanto dos adultos, quanto dos idosos. É a solidão. Essa solidão que traz a tristeza e o desânimo, que nos desampara, que nos deixa sem vontade de seguir em frente.
vamos buscar compreender melhor, à luz do Espiritismo, suas causas e como transformá-las em oportunidades e crescimento espiritual. São dores que não escolhem faixas etárias. Em qualquer idade podemos sentir a solidão, mostrando que a alma humana, em qualquer fase da vida, enfrenta desafios semelhantes. Apesar de estarmos hiperconectados pelas redes sociais, há dentro de nós uma falta de pertencimento, um vazio, onde não encontramos um propósito. E o Espiritismo nos convida a pensar que a solidão pode ser física, mas nunca espiritual, porque a presença amorosa de Deus está sempre ao nosso lado. A solidão é uma experiência comum na vida humana. Todos podemos senti-la em alguns momentos da vida. Apesar de estarmos cercados de pessoas, podemos nos sentir imensamente sós. Os jovens a sentem, mas não conseguem definir esse sentimento. Há neles um vazio que não conseguem preencher, mesmo porque eles nem entendem esse tipo de coisa que está passando na sua vida. Esse buraco, esse algo que buscam, mas não sabem nem o que é. Nesta era digital, nós temos a ilusão de proximidade do outro, que estamos contatando. A conversa é rápida e superficial, esquecendo que há um mundo exterior cheio de abraços, amizades reais, sorrisos, olho no olho, troca sincera de informações e sentimentos. Porém, ficamos focados nas imagens que mostram corpos perfeitos, mesa bem posta e farta, com belezas falsas, uma falsa felicidade que nós acompanhamos, olhamos tudo ali e ficamos pensando: por que eu não tenho isto? Por que eu não tenho esta beleza? Por que eu não tenho condições de ter uma mesa assim? E vamos nos sentindo cada vez mais afastados de nós mesmos e cheios de insatisfação. Afinal, eu não tenho tudo isso, eu não sou assim. Em alguns casos, os jovens ainda estão se ajustando nessa encarnação atual. Estão buscando dentro de si uma afirmação nesta vida, nessa encarnação. E às vezes, não encontrando esta afirmação, se sentem também completamente desorientados e fora do mundo. Não se acham. Então, tudo isso que vem até eles, como já foi muitas vezes explicado aqui, traz essa tristeza. A solidão não está no número de pessoas ao nosso redor, mas na conexão com elas. Como é que nós interagimos com essas pessoas? Como elas podem nos fazer se sentir bem ou não? O que nós podemos levar para elas de bom e o que elas podem nos trazer de útil? Mas para isso é necessário que haja essa interconexão. Então, como já foi muito falado aqui, como os jovens podem sair um pouco desta confusão em que se encontram,
Mas o meu foco hoje, para quem eu quero endereçar minhas reflexões, é para aquele que pensa que já fez tudo o que tinha que fazer e que não lhe resta mais nada. É para, digamos assim, os meus companheiros e companheiras de terceira idade. Aqueles que já estão com bastante tempo vivido e que chega numa época da sua vida que eles já não se sentem mais úteis e dizem assim: não tenho mais nada para fazer. A vida é dos jovens, daqueles que estão interagindo com inteligência uns com os outros, eu estou mais atrasado, eu não tenho esse tino para a vida, essas redes sociais eu não consigo nem entender direito, então eu prefiro ficar na minha, bem quietinho. Mas com isso, eles vão se encolhendo, eles vão se perdendo, e cada vez mais ficam abandonados. O Espiritismo ensina que nada acontece ao acaso. As situações que vivemos fazem parte do aprendizado do espírito. A vida moderna, apesar das facilidades de comunicação, também traz isolamento social. Ensina o Livro dos Espíritos que o ser humano é um espírito imortal em jornada evolutiva. Muitas vezes o vazio que vem é do esquecimento do nosso próprio propósito na vida. A gente nunca pode deixar de lado este questionamento. O que eu vim fazer aqui? Qual é o propósito da minha vida? Qual é o objetivo de eu estar no mundo de hoje, nesse tipo de situação crítica que a Terra está vivendo? E também, às vezes, numa situação crítica na própria família, que não nos dá a motivação necessária para seguir em frente. Além disso, os idosos, principalmente, eles trazem consigo uma sensação muito grande de não ser compreendido mais, porque ele já não é mais útil, não é mais necessário. E a tal felicidade que as pessoas tanto buscam, esse propósito, ela não é completa na Terra. Nós temos momentos felizes, mas depende muito do uso da consciência tranquila, da fé e do trabalho no bem. Por que nos sentimos então tão solitários, tão incompreendidos, tão isolados? Estes estados têm apenas uma causa biológica ou têm uma causa espiritual? A solidão, será que é um castigo? Será que é uma prova ou uma expiação? Na maturidade avançada, a solidão pode vir das perdas dos entes queridos. A pessoa que já está com determinada idade vai vendo que outros da sua família vão indo antes dele, dá uma sensação de insegurança e até mesmo de pensar: por que não eu? Porque foi ele e eu que já sou um inútil, não fui? Então isso aí traz uma angústia muito grande. Do afastamento familiar também, da perda da autonomia, eu não consigo mais me locomover sozinho, eu preciso dos outros para me levar, me trazer. As mínimas coisas, às vezes, eu dependo das outras pessoas. É muito difícil para quem está passando por isso.
O idoso pode sentir-se então um peso. O que nos mantém saudáveis e felizes durante a nossa vida? Há certas coisas na vida que estão acima de qualquer valor que se possa atribuir, pois não temos parâmetros de comparação com nada existente. Afinal, não estamos falando de um bem material. O produto que está sendo em questão é o tesouro maior, o fruto ou a flor ou a raiz mais valiosa da plantação, que é a vida humana. É com ela que nós estamos lidando. A nossa existência, quando encarnados, segue um processo muito semelhante ao da preparação do solo que se pretende cultivar. Nós vamos aos pouquinhos lançando sementes ao longo da vida, ao longo da estrada, ao longo daquele terreno que nós queremos cultivar. E as sementes nem sempre brotam em seguida ou na época que nós queremos colher. É quando elas se sentem maduras para desabrochar. E quando a terra também dá todas as condições para que isso aconteça. Então, essas sementes podem ser colhidas lá na frente. Então a gente planta ou plantou, às vezes nós nem colhemos. Quem vai colher são nossos filhos, são nossos netos. Nós vamos apenas assistir de uma maneira bem vibrante, se nós plantarmos coisas boas. A nossa existência, quando encarnado, segue um processo muito semelhante a essa preparação. Seja lá como for, o caminhar, que seja sempre para a frente. Nunca estacionar, sempre seguir em frente. Na velhice, na maturidade, em toda e qualquer idade, os sonhos estarão sempre ali na frente. Devemos ter forças para alcançá-los e realizá-los. Nos jovens, apesar da força, da vitalidade, das oportunidades, muitos sentem que a vida não tem muito sentido. É como se tivessem as chaves para abrir as portas, mas não saber como abrir. Nos idosos, nós percebemos outra forma de dor, que faz com que acreditem que a sua história já terminou, que tudo já foi feito, que já podemos morrer. Passamos por condições difíceis, mas a esperança no futuro espiritual nos lembra. Cada dor, uma lição. Cada queda, um convite à renovação. Passamos pela solidão de várias maneiras. Nós podemos passar pela solidão como uma prova. Estou sozinho hoje, estou sem um companheiro, uma companheira, vivo muito solitário, mas por quê? Por uma prova, para nós realmente vermos como nós estamos autossuficientes na vida. Que já nós temos condições de viver e crescer e buscar realmente aquilo que desejamos e que procuramos, que nós somos fortes. Então é uma prova para nós nos sentirmos com muita fé, apesar de sozinhos. Também nós podemos passar por uma solidão como uma expiação. Em alguns casos, o afastamento de afetos e a falta de amor, às vezes da falta de filhos na nossa vida, pode ser consequência de atitudes passadas, quando nós não valorizamos a família que tivemos, os filhos que tivemos, os abandonamos.
Então agora nós passamos esta vida para entender realmente o valor das pessoas. E a solidão como oportunidade. É uma oportunidade, às vezes, de nós silenciarmos, para encontrar lá dentro, no fundo da alma, que nós podemos ouvir a voz de Deus e da nossa consciência. Pensar, refletir, sentir todas as emoções possíveis, num silêncio. Buscar outras coisas, outras formas de vida para preencher. Ir num abrigo, atender pessoas, procurar uma fé, uma religião. Porque estar só não quer dizer estar abandonado. Estar só é uma maneira que a vida nos proporciona naquele instante. Mas nós temos tanta coisa para preencher aquela solidão. Tanta coisa. Aqui, neste livro, nós temos um texto da Cora Coralina. A Cora Coralina é uma poetisa já de idade. Se revelou com bastante idade. E tem uma poesia dela que diz: Não sei é o título. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Muitas vezes, basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia e amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo. É o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura enquanto durar. Bendito aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. É necessário que nós façamos isto. Então, uma vida bem vivida, não interessa que estejamos sós ou muito acompanhados. Às vezes estamos acompanhados, mas ainda nos sentimos sozinhos. Tudo depende de nós. Tudo depende do nosso ânimo, da nossa maneira de viver. Podemos ser felizes, não só com uma grande família, rodeado de amigos. Podemos ser felizes em um grupo, num baile de terceira idade, numa programação bacana, viajando, buscando coisas que nos fazem bem, buscando amigos que estejam em troca conosco. A vida é assim. Podemos estar no meio de uma multidão e nos sentirmos extremamente sós. E mais uma mensagem para vocês. Encaramos o tempo como um conjunto de gavetas compartimentadas. Então, nós nos colocamos como jovens, como maduros e como velhos. Porém, só em uma delas nós temos a juventude com direito a alegrias e realizações. Por que isso? Por que a alegria e as realizações estão contidas só na juventude? A juventude, às vezes, é um tempo que nós temos tantas dúvidas, nós temos tantos questionamentos, tantos medos, tantos preconceitos conosco mesmo, em busca de preencher a nossa vida, que nós não aproveitamos. Pois a possibilidade de ter saúde, fazer planos, ternura, até os 90 anos ou mais é real, dentro das limitações de cada período. Quando não pudermos mais realizar negócios, viajar a países,
dar caminhadas, poderemos ainda ler, ouvir música, olhar a natureza, exercer afetos, agregar pessoas, observar a humanidade que nos cerca, eventualmente lhe dar abrigo e colo. Para isso, não é necessário ser jovem, belo, significando corpo forte e pele de seda, ou ágil, mas que sejamos ainda lúcidos. Todos queremos viver muito, esquecendo que viver muito é inevitavelmente envelhecer. E que envelhecer não é doença, não é deteriorização, é apenas mais uma inevitável fase. Que ela seja boa, que ela seja vivida, não suportada, vivida. Isto sim depende de nós. Boa noite para todos. Vamos pedir Feliciano Prates, Francisco Jesus Vernetti, que é o nosso guia espiritual, junto do Divino Mestre Jesus, mais os enfermeiros da luz, que visite aqueles lares que se encontram em sofrimento nesse momento. Visite aqueles que se encontram nos hospitais, junto aos seus acompanhantes, os profissionais da saúde. Visite as casas geriátricas, as casas de passagem e orfanato. Visite os reformatórios, presídios e todos aqueles lugares onde existe alguém em sofrimento, os nossos lares, os nossos locais de trabalho, e que chegue a todos aqueles, sejam nossos familiares, nossos amigos, seja o nosso próximo, que todos recebam essa mesma luz que está sendo derramada do alto sobre todos nós, que chegue também a todos aqueles espíritos que deixaram o mundo terra, seja eles por assassinato, suicídio, morte natural, Covid, ou as vítimas das enchentes, os acidentes, que eles também recebam a visita dos enfermeiros da luz, façam com que eles sejam levados para um pronto-socorro aí no plano espiritual, para uma colônia. É o nosso ente querido também que lá se encontra, que eles recebam muita luz e energia positiva. E a gente seja grato por eles terem nos acompanhado nessa encarnação. Sabemos que só volta para casa quem termina sua missão, e os nossos familiares, os nossos entes, aqueles que já voltaram, é porque nós continuamos a nossa caminhada aqui, rumo à evolução e colhendo o que nós plantamos. Então, que essa luz, essa energia positiva chegue a todos que se encontram aqui nesse momento, e que nós sejamos muito gratos por tudo que nos foi ofertado. Sempre na certeza que quando a gente está agradecendo, nós não precisamos pedir, porque o nosso Pai misericordioso sabe de todas as nossas necessidades. Então, gratidão, Pai amado, gratidão por ser essa luz na nossa caminhada e nos envolver. Passamos agora para a segunda parte dos trabalhos, com passos e radiação. Que Deus e os amigos de luz abençoe cada um de nós nesse momento. Que assim seja, Jesus. Mestre dos mestres, venho humildemente pedir a tua ajuda.
Auxilia-me a vivenciar o amor e a paz, para que essas vibrações tão divinais possam alcançar todos aqueles que me perseguem ou me odeiam. Auxilia-me a perdoá-los de todo o meu coração e, acima de tudo, envolve-os no teu soberano amor, para que eles também possam me perdoar. Ilumina minha vida, para que eu consiga modificar os meus pensamentos, palavras, emoções e ações, ajustando-os às leis de Deus, a fim de ser sempre uma presença benéfica onde estiver. Sei que a grande lei é a do amor e do perdão incondicional, mas como criança espiritual que sou, não aprendi ainda a cumprir essa lei. Por isso estou pedindo tua ajuda, para que a minha mente se encha de luz, minha alma vibre no amor universal e meus passos se tornem mais leves no caminho que leva ao Pai. Por tudo isto e por tudo mais eu te agradeço, Mestre dos Mestres, Jesus. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem.
que nós possamos pintar a nossa semana e o nosso sonho com as cores da primavera. Com a cor que nós achar que o nosso sonho deve ser, que a gente não deixe de sonhar. Quando nós não realizamos o nosso sonho, a gente fecha os olhos e imagina que nós estamos vivendo um sonho que nós gostaria. Só para a vida não perder o sentido e cada vez nós dar mais valor para nós mesmos e para a nossa vida. E que Deus e Jesus, os amigos de luz, acompanhem todos nós até os nossos lares, compartilhando toda essa luz, essa paz, essas energias positivas que foram derramadas aqui nesse momento com nossos familiares que lá estão. E que Deus abençoe cada um de nós. Com a permissão de Feliciano Patos, Francisco Jesus Vernetti, estão encerrados os trabalhos da noite de hoje. Boa noite.